só um pouquinho. Deus é tão grande, Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Paz, oração e união. Está entrando no ar o programa Ombro Amigo Restaurando Vidas. Programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Este programa que vai ao ar todas as segundas e quartas-feiras, às 8 horas da manhã e às 18 horas e 30 minutos. Glórias a Deus. Nosso pastor presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, nosso diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos, e à frente deste trabalho, nosso querido irmão Paulo Tadeu. Irmão Paulo Tadeu, junto ao irmão Ronaldo Restelli, também que está à frente deste trabalho, foram para o jejum do Senhor, estão lá orando e jejuando por este trabalho. Que coisa mais linda. E hoje nós temos aí um tema muito importante, muito, muito, muito importante mesmo. E para isso nós trouxemos aqui o nosso querido irmão, encarregado de congregação, abençoado, quase se formando em psicologia, eu digo já que é psicólogo, né? Porque está se formando, né? Nosso querido irmão Jonathan Saraiva. Paz do Senhor, irmão Jonathan. Paz do Senhor, irmã Tainê. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão participando aqui desta live, deste programa, e que estão aí logados via YouTube. Cremos que Deus vai falar conosco aqui nesta noite. E qual é o tema? Você já se perdoou? Que tema forte, né? Amém. Benção. O senhor sabe que quando eu lancei o banner, quando a gente lançou ali o banner, meu Deus do céu, muita gente. Já tivemos alguns retornos, pessoal dizendo, nossa, eu preciso assistir, eu preciso me curar, eu preciso me perdoar. Então a gente já teve bastante retorno. Então se você achou interessante esse tema, nós vamos te dar aí um minutinho, vamos ouvir um pedacinho de um louvor.
um minutinho para que você possa compartilhar este link com todos os teus contatos. Você que já é videologado assíduo, certamente já tem uma lista de transmissão, então tu manda aí na tua lista de transmissão, envia na tua lista de transmissão, nos seus grupos de WhatsApp, lá no teu Signal, Telegram, envia para todos aí, não esquece de colocar nos status também. Vamos ouvir, irmão Valquírio, um pedacinho de um louvor e nós já voltamos. E nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Deus é tão grande, Ele pode mudar tua vida. Glórias a Jesus, voltamos então. E você que quer fazer alguma pergunta, será que dá para botar no chat, irmão? Claro, Jonathan? com certeza. Ele vai se formar agora sexta-feira, né? Todos estamos convidados, tô brincando, para um grande churrasco pago pelo irmão Jonathan. Brincadeira. Cada um paga o seu, no mínimo. Ai, puxa vida, né? Achei que, né? Aleluia. Brincadeiras. Vamos lá, então, ao nosso assunto, ao nosso tema, né, irmão Jonathan? Amém. E você já vai deixando aí sua pergunta aí no chat que nós queremos responder. Amém. O irmão Jonathan quer responder. Queremos. Bom, irmão Jonathan, o que é perdão? O que é uma pessoa ter que se perdoar? Como é isso? Bom, a gente pode definir, né, a questão do perdão de diversas formas, assim, mas há um conceito que ele é universal, ele é um padrão, que é a pessoa se ausentar de uma culpa, né? Então, dentro do conceito que é secular, que é natural, claro que dentro do nosso princípio espiritual, né, e bibliocêntrico, nós podemos dizer que o perdão também está relacionado à remissão de pecados. Mas, no sentido mais amplo, universal, né, padronizado, assim,
e secularizado é a ausência de culpa, né, tanto relacionado a outros quanto a nós mesmos, né? Então, como o nosso tema aqui, um tema que é muito pertinente, né, que foi algo aí que Deus colocou no seu coração, né, irmã Tainê? E é um tema de extrema complexidade, mas que certamente hoje aqui nós vamos poder pontuar alguns aspectos que certamente são norteadores para que a gente possa compreender, né, esse paradigma de se auto-perdoar e também para que nós possamos identificar a forma que nós devemos conduzir a nossa vida, as nossas decisões, nossas atitudes, visando esse auto-perdão. Então, o perdão ele tem esse sentido amplo, né? Mas existem várias especificidades aí quando nós vamos nos aprofundar nesse assunto. Então, quando a gente fala, por exemplo, da questão do auto-perdão, quando nós nos perdoamos, né? E aqui no decorrer hoje do nosso programa nós vamos falar algumas questões que envolvem, né, esse ato de se amar. E por que eu digo esse ato de se amar? Porque uma pessoa, para ela se perdoar, ela precisa ter amor próprio. E isso é fundamentado, inclusive, na Bíblia, pelo próprio Jesus. Porque Jesus, ele nos ensina, né, na verdade, não é só um ensinamento, mas é um mandamento. Amar ao nosso próximo como a quem? A si mesmo. Como a nós mesmos. Então, veja que o próprio Jesus está mostrando que só nós conseguiremos amar a outros quando nós Nos amamos primeiro a nós. Mas é difícil, né, irmão Jonathan? Quando a pessoa, por exemplo, quem perdeu família, por exemplo, porque usava drogas. Sim. Quem, por exemplo, perdeu um filho nas drogas. Aí fica pensando assim, nossa, mas fui eu que criei ele errado. Sim. Fui eu que não criei como deveria. É muito difícil. Sim, com certeza. E aí é que entra essa questão, né, que envolve o amor próprio. Em nós sabermos que, para a gente perdoar, a gente precisa amar a pessoa a quem nós estamos perdoando. E quando nós perdoamos em alguns casos, por amor a quem? Por amor a Deus. Né? Então, nós sabemos perdoar o outro, né, por amor a Deus, por amor ao próximo, e nós temos que saber nos auto-perdoarmos pelo amor que nós sentimos por nós mesmos, que é um mandamento de Jesus, né, que é uma ordem do próprio Senhor. Então, para que nós possamos... né, mas um ponto. Pode falar, claro. Pensa bem, a pessoa ela consegue perdoar o próximo, porque a Bíblia manda tu perdoar o próximo, né? Sim. Aí tu vai lá e tu perdoa. Mas eu estava lendo, e também através da própria vida da gente, né? E de testemunhos que a gente ouve, é muito mais fácil tu perdoar uma outra pessoa do que tu te perdoar. Sim, exatamente. É muito mais difícil Esse é um perdoar. ponto muito importante, porque eu conversei com uma mãe, quando eu lancei, e ela disse assim, Tainê, eu não consigo me perdoar, porque o meu filho disse que eu deveria ter feito isso e isso, e porque eu não fiz, hoje ele está assim. Aí ela perdoou tudo que o filho fez, mas ela não consegue se perdoar. Porque o filho coloca a culpa nela. Sim, exatamente. E o que acontece? Existem dois lados dessa moeda aí. Vamos falar primeiro a respeito de nós mesmos, né? Quando nós precisamos executar esse perdão, né? Tomar a decisão de se perdoar, tá? Teoricamente, é muito simples eu dizer, não, eu me perdoo, eu vou me perdoar. Porém, né, o que acontece? Surgem os dilemas particulares, surgem os dilemas inconscientes, surgem os problemas que são conscientes, os pensamentos, né? E é até clichê nós falarmos isso, mas nós costumeiramente ouvimos dizer que a nossa batalha, a batalha espiritual, ela ocorre onde? Ela ocorre na mente,
né? É na zona dos pensamentos, é na dimensão, né, da psique, da alma. Então, quando eu vou tomar a decisão de me perdoar por algo que eu fiz, e inclusive por causa de fatores externos, muitas vezes de agentes externos, que é o que a irmã comentou agora, perdoar por coisas que eu, de fato, não tinha culpa sobre aquilo. Nós falamos aqui, na última vez que eu vim aqui no programa do Ombro Amigo, nós falamos sobre a codependência, né? Que é quando o familiar ele sofre as mesmas dificuldades do dependente químico sem nunca ter usado droga. Então, às vezes, eles acabam sofrendo, né, dentro desse contexto familiar, dentro desse contexto da drogadição. Então, a gente precisa, ao se perdoar, e esse tema é muito amplo, né? A gente não vai restringir aqui somente a questão da dependência química, mas em sentido mais amplo também, né? Mais prático na vida daqueles que servem a Deus. Então, a gente precisa fazer uma introspecção. Nós precisamos viajar para dentro de nós mesmos. Porque os impedimentos que surgem na dificuldade que nós temos de nos perdoar, eles estão dentro de nós. Né? Então, há muitas pessoas que o seu ego, por exemplo, o seu ego ele é muito dominante, domina tanto. O que é o ego? O ego é o seu eu. E aí o ego da pessoa não permite que ela venha se perdoar, porque ela fica arrumando, infelizmente, né? E aí a gente vai ver que as pessoas elas se autodisciplinam, há um autocastigo, elas ficam se autocastigando ali e não conseguem se perdoar. E isso ocorre aí, então, respondendo essa observação que a irmã fez, né, de uma mãe, por exemplo, que tem um filho nas drogas e que ela se sente culpada por isso. Bom, é preciso analisar os fatos. É preciso fazer uma organização, e eu quero pontuar isso mais para o final da programação. Quem está aí assistindo, né, permaneça ao vivo aí conosco. No final, a gente quer mostrar algumas características de uma pessoa que ela não se perdoou e alguns pontos que ela precisa, então, executar para que ela possa, né, alcançar esse auto-perdão. Posso dar uma sugestão? Claro. Quem sabe tu passa no início os pontos, as características da pessoa e no final o que ela precisa fazer. Pode ser. Porque daí você já vai se identificar com isso, né? Exatamente. E se você conhece alguém que tem esses pontos, manda o link para essa pessoa. Perfeito. Importante. O que vocês acham? Eu acho que é importante, né? Não, interessante, irmã. Porque, por exemplo, assim, o que uma pessoa que ela almeja viver essa paz, né? Ela se despir dessa angústia, dessa dificuldade que ela tem, né? De vamos dizer assim, a dificuldade que ela tem de manter a sua vida estabilizada, sua vida emocional estabilizada. Ela precisa, né, um primeiro aspecto, ela precisa reconhecer. Ela precisa reconhecer a sua falha. E aí é que entra, né, duas formas de nós interpretarmos a necessidade de se auto-perdoar. Vamos pegar pessoa X, tá? Pessoa X, ela precisa se auto-perdoar, mas ela não tem consciência do seu erro. Ela não tem consciência da sua falha. Ela precisa se eximir da culpa, mas ela não reconhece, ela não identifica a necessidade de ser perdoada. E veja que isso é tão profundo que a pessoa ela pode não ter a consciência de que ela precisa ser perdoada, mas ela sentir os prejuízos de não se perdoar. É profundo isso. Que coisa, olha só que tremendo isso. Então, e existe a pessoa Y, que é aquela que ela sabe que ela errou, ela sente a culpa, mas ela não consegue, ela luta contra o erro que ela cometeu, ela se castiga, ela se autodisciplina, mas ela não consegue, porque os fatores que a cercam, os fatores ambientais, os fatores emocionais, impedem essa pessoa, né, de executar, de fato, o perdão. E tanto uma quanto a outra, quanto a outra, elas ficam com a vida presa, né? Sim. Porque elas não conseguem prosseguir. Com certeza. Não consegue, não tem como. Porque ela tá fechada naquilo, ela até tenta e sabe que Deus tem um projeto na vida dela,
e que ela precisa fazer algo, mas ela não consegue porque ela entra nessa questão da pessoa Y. Uhum. Ela não consegue se perdoar porque ela tem consciência do erro e a forma de se penalizar sem conseguir se perdoar, é dessa forma, não seguindo. A vida está trancada e ela não consegue prosseguir. Exatamente. Mas por que isso acontece, irmã Tainê? Porque a pessoa ela fica mergulhando na culpa. A irmã entende isso? Nossos queridos ouvintes que quiserem interagir aí conosco, aí, deixar, né, alguma observação, alguma vivência, alguma experiência, tanto sua quanto de outros, nesse sentido. Mas o que a pessoa faz? Ela mergulha na sua culpa, ela fica retroalimentando o erro do passado, ela fica revivendo aquilo que Deus, inclusive, já perdoou. Tá lá no mar do esquecimento, a pessoa tá lá lá pescando. E ela mesma está pescando, exatamente, né? Então, assim, Deus já perdoou. E aí entra um questionamento muito importante nós fazemos, que é um confronto a esse tema da nossa live de hoje. É um confronto positivo, construtivo. A pergunta é, você já se perdoou? E uma segunda pergunta, você já deixou Deus te perdoar? Que é uma pergunta que nós precisamos fazer junto com essa. Importante. Porque importante. o perdão de Deus, ele nos descarrega das nossas culpas. A Bíblia nos ensina que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram. Nesse ponto, outro dia aconteceu, nós até comentamos em uma live aqui, chegou um jovem ali aqui na Garibaldi, onde nós fazemos o nosso atendimento, e esse jovem, ele disse que para ele não tinha mais jeito, aí eu olhei para ele, foi Deus, assim, né? Eu olhei para ele e disse, tá, mas só um pouquinho, os teus pecados são melhores do que o sangue de Jesus, são mais fortes do que o sangue de Jesus? Que os teus pecados são tão bons, tão, né, que Jesus não pode perdoar? Só um pouquinho, né? Para com essa soberba. Exatamente. Entra lá e assiste o culto. Isso é irreverência, irmã Tainê. Só que até tu Irreverência diante conseguir de entender Deus. isso, porque assim, tu perdoar o próximo não é fácil, não é fácil. É difícil. Mas tu te perdoar, por exemplo, tu vê a tua família destruída porque tu era um alcoólatra. E aí tu perdeu toda a tua família e não tem volta. Como é que... Entende? Sim. É difícil. É muito difícil. Porque... Porém, pode falar? Não, pode continuar. Então, o que eu vejo assim, ó, se eu continuar retroalimentando a minha culpa e revivendo os meus erros, eu nunca vou aceitar que Deus me perdoou e que eu preciso aliviar essa tensão que está sobre os meus ombros, que é de me perdoar. Imagina, Matanei, tá? Comecei a usar droga com 14 anos de idade. Usei droga até meus 18. Em 4 anos, eu estava mergulhado no uso da droga, eu estava mergulhado na criminalidade, né? Enfim, tinha uma adolescência delituosa. Eu assaltava pessoas na rua, violentava pessoas na rua. Eu, andava armado. Pagou pelos crimes, deixa isso bem claro, né? Sim, não, obviamente. Só deixando isso bem claro. Não, obviamente, mas é isso que eu estou dizendo, isso foi o meu passado. Não é o que eu sou hoje, né? Foi o que eu vivi no meu passado. Quando eu descobri que então, o Jonathan era ex-dependente, eu não acredito, não tem como. Porque justamente só Deus transformou. Né? Deus não transformou só a minha aparência externa, a minha imagem, a minha identidade. Deus transformou a minha vida, o meu passado ficou no passado. Se eu fosse calcular todo o sofrimento que eu gerei, né, para os meus familiares, para minha mãe, para minha avó, para minha bisavó, para meus parentes, para o meu pai, todo o sofrimento que eu gerei para eles, bom, se eu ficar remoendo isso, né, todas as pessoas que eu machuquei, todos, né, os erros que eu cometi. Imagina Paulo quando se converteu. Imagina Paulo se ficasse remoendo todo o mal que ele fez para os cristãos, que ele perseguiu e que ele, né, enfim, fez sofrer. Então, são questões assim, que a gente precisa, né, olhar para isso e parar de ficar ali dando poder para Satanás, porque isso é dar poder para Satanás, dar poder para aquilo que nós um dia fomos, o que um dia nós fizemos. E claro, nós vamos chegar nesse ponto assim mais específico, né?
quando ocorre dentro da família algo em que as pessoas elas condicionam aquele erro a si, quando na verdade não foram elas, né? Então isso é importante de nós pontuarmos, porque existe uma questão também, irmã Tânia, que é muito importante de nós identificarmos, de nós conceituarmos. Existe algo chamado remorso e existe algo chamado culpa. O que é o remorso? O remorso é a dor, é a tristeza que nós sentimos por cometer um erro. Tipo Judas e Pedro. Vamos chegar lá. Deixa eu só concluir aqui o pensamento para a mãe entender. O remorso é quando eu sinto a tristeza. Enquanto eu vou falando, eu vou tentando adequar essa questão que a irmã apontou. Tá? A pessoa sente tristeza, ela sente angústia por causa daquele erro cometido. Sim. E esse sentimento, ele produz arrependimento. Então, o remorso, ele é um sentimento que ele é autêntico, ele é genuíno, porque ele gera uma decisão positiva, ele te faz dar uma volta de 180 graus. Bom, eu errei, perfeito, estou triste com isso. O que eu fiz foi errado. Eu não deveria ter feito isso. Foi um equívoco, mas eu estou arrependido, não quero voltar a fazer. O arrependimento, a gente precisa também, né, destacar que o arrependimento é eu reconhecer que eu errei e nunca mais voltar a fazer aquilo. Então, o remorso, ele te conduz ao arrependimento e que te faz se perdoar e perdoar a outros. Já a culpa não. O que a culpa ela é? Ela é ressentimento. Tu fica ressentindo o teu erro. Então, tu fica ali, nossa, eu errei, olha o que eu fiz. Meu Deus, eu não mereço ser perdoado. Olha todo o mal que eu causei. Olha toda a dificuldade que eu transformei, né, a minha vida. Olha a forma com que eu decidi, as atitudes que eu tomei. Isso é ficar ressentindo, é ficar se culpabilizando por uma coisa que, perfeito, tu errou. Mas nós temos o perdão à nossa disposição. E o perdão ele é para outros, mas ele é principalmente para nós. Então eu não posso ficar me culpando, eu posso ter o remorso, e é bom sentir remorso, porque ele te leva a te arrepender. Agora, quando a gente se culpa, a gente fica ressentindo aquilo, né? E aí a gente não consegue abrir a porta para o arrependimento. Fica te martirizando, te culpando, te autodisciplinando por aquilo que tu cometeu. Aí entra Pedro e Judas, ó. Porque eu li que dependendo, a pessoa pode, se ela não consegue se perdoar, pode levar até mesmo ao suicídio. Até mesmo ao suicídio. Sim. E aí entra o Pedro e o Judas. Sim, exatamente. Porque Pedro se arrependeu. Uhum. Ele foi lá, negou Jesus. 3 vezes ele negou Jesus. 3 vezes, imagina. E ele chorou amargamente. E Judas foi lá e se enforcou. Sim, porque ele também enxergou o que ele fez. E ele foi lá e se enforcou. Exatamente. Então, nós temos sempre 2 escolhas. Ou tu fica com remorso, ou a culpa. Mas para os 2 tem solução, né? Com certeza. Mas a solução não é a morte, a solução é Jesus. Veja que nós, então, aí, correlacionando com o conteúdo, né, extraordinário do nosso livro de estudos da Escola Bíblica, né, o plano de Deus para cada ser humano. Havia um plano de perdão para Judas? Havia. Assim como havia um plano de perdão para Pedro. E Pedro, ele errou. Ele, por um momento, ele andou no plano alternativo de Deus. Quando ele estava negando Jesus. Mas depois ele reconheceu e voltou para o plano ideal. Aleluia. Por quê? Porque ele sentiu remorso. Ele viu que estava errado. Ele viu que precisava de arrependimento. E quando ele teve a oportunidade, ele se humilhou, dizendo para Jesus, Senhor, tu sabes que eu te amo. Já Judas não. Judas andou pelo plano alternativo se culpando, se autocomiserando pelo que ele havia praticado. Bom, claro que Deus, na sua onisciência, já havia previsto lá nos profetas do Antigo Testamento que Judas estava previsto para a perdição. Por quê? Porque Deus, na sua onisciência, sabia que Judas ia entrar no plano alternativo, no caminho alternativo, e ele ia se culpar, não dando espaço para o arrependimento. Então, Judas não estava predestinado ao suicídio, mas ele, por ter entrado
no caminho alternativo e se culpado por tudo que ele fez, porque se ele tivesse sentido remorso, tristeza porque ele fez, tivesse chegado para Jesus, mestre, me perdoe, eu errei. Por mais que ele fosse desonesto, por mais que ele fosse ladrão, estava mexendo na bolsa do dinheiro, Jesus estava ali para perdoar ele. Mas ele não se auto-perdoou. E ele não deu espaço para o perdão de Deus também. Que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda. Irmão Jonathan, olha só, a gente tem estamos com bastante participações. Estou vendo aqui. Tu tá acompanhando aí? Olha só. A irmã Tatiana, que é lá da área Berceba, né, Ponta Grossa, ela diz assim, ó, esse tema é muito comum na vida das pessoas, se condenam por algo que aconteceu. Cadê? Deixa eu ver aqui. O irmão Jean Felipe, ele colocou perdoar, perder no ar, deixar ir embora ou liberar. Glória a Deus. A irmã Berenice Corrêa diz assim, aqui, ela apagou ali, ó. Quem criou um filho só vai conseguir perdoar quando conhecer o amor de Jesus. A irmã Edenise, falta de perdão nos leva à autorrejeição, parece um ciclo. É bem difícil de sair. Porque tu começa assim, ó, tu acha que tu não é digno de nada. Exatamente. Tu não consegue sair daquela redoma, né? Sim. Aqui a irmã Berenice diz, não é fácil conseguir se perdoar sem o amor de Jesus. Com Jesus, sim, nós nos perdoamos, é verdade. Aqui até o irmão Jorge Wolf, glória a Deus, o irmão Jorge está conosco. Glórias a Deus. Acho que os comentários mais... Tu viu algum outro aí? Não, acho que são esses, né? Aí. Tá. Eu achei interessante pontuar esse do irmão Jean Felipe. Deus abençoe, irmão Jean Felipe, sua família. De onde eles são? Eles estão sempre conosco. Vou chegar lá, já vou te avisar, já vou te dar notícia. Já diz de onde é que é. E não só o irmão Jean Felipe, demais irmãos, obreiros, membros lá da congregação Parque da Matriz. Parque da Matriz. A irmã Tainê conhece lá o Parque da Matriz, Eu congreguei no Jardim Conquista, mas visitava lá o Parque da Matriz. É a segunda maior igreja de Cachoeirinha, onde o nosso irmão, aqui o irmão Jonathan, está de encarregado, pastoreando lá. A igreja é uma igreja maravilhosa. Então quero saudar os nossos irmãos, nossos companheiros lá da obra de Deus que estão aí também. Mas eu achei interessante, irmão, essa observação do irmão Jean Felipe, que é obreiro nosso lá na congregação. E ele mostra ali, então, que perdão, o que ele é, né? Ele faz ali uma conjunção ali de duas expressões, né? Provavelmente vindo do latim ali, que é deixar voar, né? Que é liberar. Liberar. Então, se a gente não libera o perdão, quem é o mais prejudicado por isso? Somos nós que somos mais prejudicados, porque nós nos tornamos escravos no território emocional, né? Nós vamos nos escravizar, o maior prejudicado com a falta de perdão, né? E então aqui, especificamente sobre o auto-perdão, quando nós não nos perdoamos, né, que é o tema aqui do nosso programa, nós nos tornamos escravos emocionais. Escravos emocionais que nos aprisionam espiritualmente, porque, né, reiterando esse ponto que eu achei primordial aqui no nosso programa, é chave, né, da questão de Judas. Quando ele não se perdoou, ele estabeleceu uma barreira, um bloqueio para o perdão de Deus também na sua vida. Ele não permitiu-se ao arrependimento e deixar Deus o perdoar genuinamente. Oh, aleluia, glória a Jesus. Então, assim, a gente se torna escravo, a gente, né, fica na mesma condição de pecador. Rodando. Fica ali, né? A irmã colocou aqui, né? Pontuou essa questão que é um ciclo, né? Se torna um ciclo. Então, essa questão é bem importante. Nós sabemos que se perdoar é também se libertar, né? Poder se sentir livre, né? Do erro, do pecado, né? De algo que nós temos cometido e tenha, então, né? Estabelecido animosidade com Deus, conosco mesmo, né? Enfim. Eu estava lendo, a gente deu uma estudada também em outros pontos para ver o que a parte científica fala sobre isso, né? Claro. Porque a gente vai pela palavra, mas também traz a base científica também, né, irmão? Sim, Jonathan? exatamente.
E eu estava lendo algo que eu achei muito interessante, que diz assim, ó, é importante lembrar que aprender a se perdoar não é um processo de tamanho único. É delicado, já que envolve todo um procedimento de introspecção, onde é necessário uma análise íntima para tornar consciente todas as experiências vivenciadas. Forte isso, né? Forte. Tu tem que ir lá dentro do teu eu Exatamente. para poder puxar. Só que o problema é que quando tu vai puxar, dói. Uhum. E aí, como dói, tu já nem continua. Tu vai puxar ali, eu preciso perdoar, eu preciso me perdoar porque eu fiz isso. Porque hoje o que eu estou passando é consequência de uma escolha que eu fiz. E hoje eu vejo outras pessoas sofrendo por causa de uma escolha que eu fiz. Ou eu perdi um filho por causa de uma escolha que eu fiz. Ou o meu filho está desviado por causa de uma escolha que eu fiz. E isso gera uma dor tão grande, que quando tu vai fazer essa autoanálise, tu não consegue. Porque a dor é maior. Porque o diabo ele se aproveita desse momento para te fuzilar. E dói. E o que não se percebe é que isso só maximiza mais o teu sofrimento. Exatamente. Porque há dois caminhos, pelo menos, nessa circunstância, tá? O de ficar vivendo essa dor e cada vez mais ampliar ela por não dar espaço ao perdão, ou nós vivemos a dor de resgatar isso lá e aí arrancar de dentro de nós e deixar a vida continuar. Porque o que vai ser melhor? Nós ficarmos ali remoendo o problema ou nós nos libertarmos dele, deixar que o problema fique para o passado? Isso a gente fala assim, irmã Tainê. Claro que nós sabemos que as pessoas que vivem isso na prática, talvez se estão nos ouvindo, ou vão ouvir esse programa, ou ouvir alguém dizendo isso, vão nos questionar dizendo, para ti é fácil porque tu não está sentindo o que eu estou sentindo. Mas certamente tu tem as dores, tu já sentiu. Sim. Deus já trabalhou isso em ti. Claro. Por isso que tu estás aqui hoje, por isso que tu foi convidado. Exatamente, mas e mesmo que eu não tivesse, irmã Tainê? Existe algo chamado empatia. O que é isso? Saber sentir a dor do outro. Nós sabemos sentir a dor do outro. Por mais que eu não tenha experienciado isso na prática, na minha vida, eu buscar de todas as formas, com todas as minhas forças, em algum momento sentir o que essa pessoa ela sente com essa dor. Procurar viver, me colocar no lugar dessa pessoa para que eu possa ajudá-la de fato e não ficar julgando, apontando, dizendo, não, mas tu não te perdoa porque tu é fraco. Não, mas tu não te perdoa porque tu não deixou Deus te perdoar. Porque tu não é crente sabe? de verdade. Porque tu não é espiritual, tu não é crente, tu não lê a Bíblia, tu não ora. Não tá jejuando o suficiente. Claro que tem, né, correlação com a nossa vida espiritual. Bom, se eu estou próximo de Deus, eu não estou sozinho. Claro. Né? É óbvio que tem relação com a oração. Óbvio que tem relação com o meu relacionamento, a minha comunhão com Deus. Não há dúvidas disso. Mas quando o ouvinte está ali e aponta isso, era a mesma coisa que Jó sofreu. Olha o que estava sofrendo Jó. Olha o que estava sofrendo ele. E o que ele tinha? Ele tinha os seus amigos, né? Que estavam ali para julgar ele. Mas ele estava em plena comunhão com Deus. Estava acontecendo aquilo com ele justamente porque Deus estava fazendo com que aquilo acontecesse. Havia uma permissão de Deus para que aquilo acontecesse na vida do homem de Deus. Mas o problema é quando surgem pessoas, que aí são os agentes externos, que ficam dizendo, mas tu sabe, né, que tu errou. Mãe, tu fez isso, mãe, e a culpa é tua, agora eu tô passando por isso. Aqui, ó, a Elaine, que é a nossa irmã lá de São Leopoldo, ela colocou aqui, ó, essa ação de culpar os pais por não terem criado da maneira correta é uma grande arma de Satanás para que os pais, de fato, se culpem por isso. Mas, na maioria das vezes, não é por causa disso que os filhos se perdem, mas por rebeldia mesmo. Questão de escolha, né?
A pessoa escolheu aquilo ali. Nós, claro, o pai e a mãe procuram fazer o máximo que pode. Óbvio. Só que o filho vai ter direito às escolhas dele. O pastor Humberto um dia pregou uma mensagem, e eu creio que deve ter no canal oficial, que as coisas são como são, mas não determinam o que será. Essa mensagem mudou a minha vida. Não interessa a maneira que tu foi criado. Não importa o que tu passou. O que importa é o teu posicionamento a partir daquilo ali. Exatamente. Ponto, acabou. Eu preguei num culto ali na área Cachoeirinha, na Congregação Canarinho, agora sábado. E eu preguei falando sobre Manoá e a sua esposa. A Bíblia nem cita o nome da esposa de Manoá, que eram os pais de Sansão. E a Bíblia diz que o anjo de Deus se apresentou para a mulher de Manoá e deu instruções de como seria a criação de Sansão. E depois, quando Manoá, o pai de Sansão, foi buscar, né, em Deus quais eram as estratégias, quais eram os critérios para a criação de Sansão, o anjo de Deus explicou tudo para Manoá. E olha que interessante isso, irmã. Eles fizeram tudo o que Deus disse que era para eles fazer. A Bíblia mostra que eles fizeram o que Deus disse que era para eles fazer. Eles cumpriram a missão. E a gente conhece a história do Sansão. Que mesmo os pais tendo feito o que era para ter sido feito, e o que ele fez? Por meio do livre-arbítrio. E isso é importante, irmã. Nós não podemos... Se o próprio Deus respeita isso em nós, nos dá, ou melhor dizendo, a condição e respeita que nós tomemos as nossas próprias decisões, criando, então, né, os caminhos alternativos fora do plano ideal dele, porém, nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Qualquer drogadito, eu não posso culpar a minha bisavó, a minha avó, a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, por eu um dia ter experimentado maconha numa festa que aconteceu lá na cidade, que eu lembro até hoje, o primeiro dia que eu coloquei um cigarro de maconha na minha boca. Eu não posso culpar eles. Eles não estavam lá. Claro que... Mas tu sabia que aquilo era errado. Sabia que era errado. Então, sabia. a parte de tu aprender que aquilo era errado, tu soube. Sim, exatamente, eles me Jonathan, ensinaram. Tu olhou pra hora agora. Eu olhei pra e hora. eu pensei assim, olha, não vai dar tempo de falar tudo. Talvez. O que tu... Não sei se tem disponibilidade de voltar em uma outra segunda-feira. Sim, tem, claro. Próxima certeza. segunda-feira teria disponibilidade? Creio que não sim. sei se é segunda-feira que vem, que eu tô sem a escala aqui no momento, mas eu acredito É que... dia 16. Deixa eu dar uma olhadinha. É dia 16. Mas se você quer aí uma parte 2, né? Aí a gente estende mais um pouquinho agora esses assuntos, porque senão a gente não vai conseguir, né? Não tem como, mas pode ir falando enquanto eu procuro aqui. Então, o que eu estava dizendo era com relação a essa questão de nós não podemos controlar a decisão do outro. Eu não posso culpar, embora, e isso é importante a gente destacar, né? Que, embora não houvesse uma estrutura familiar, e aí é um outro tema. A família não tem estrutura, né? Não é uma família que tem princípios, não é uma família que serve a Deus. Então, existem uma série de fatores dentro do desenvolvimento daquele indivíduo na família que eles vão se tornar, posteriormente, predispositores. Haverá uma predisposição para que o fulano, o ciclano, seja um dependente químico. Haverá. Mas isso também é muito circunstancial, porque pode ser que isso não aconteça. Existe uma inferência, existe uma influência do ambiente familiar que vai, vamos dizer, permitir que o erro, que o pecado, que a dependência química, né, entre dentro dessa configuração familiar. Vai haver ali um espaço, uma brecha. Mas nós não podemos nos culpar. E é interessante que mesmo que haja culpa, tá? Vamos conjecturar. Há culpa em um pai, uma mãe. Não vamos falar que existem dois aspectos. Há aqueles que têm culpa e aqueles que não têm culpa. Né? Culpa indireta. Não é uma culpa direta. Não foi o pai que pegou lá o cigarro de maconha, que pegou a peteca de cocaína, de crack e largou na boca do filho. Mas é uma culpa indireta pela quê? Pela ausência. Pela passividade.
Não foi presente na vida daquele filho. Existe, claro, existe. É uma culpabilidade indireta. Mas vamos supor, então, que exista, né, essa culpa. Eu não posso fixar a minha energia emocional em cima daquilo. Isso é Eu vou muito precisar, né, permitir que Deus me conscientize de que eu não sou aquilo, que eu não preciso ficar sofrendo com aquilo, que eu posso muito mais que isso, que eu tenho, né, à minha disposição o perdão, né, senão nós fizemos o que a Bíblia nos mostra, que é calcar os pés no sangue de Jesus. Nós desconsideramos que o sangue de Jesus tem poder. Olha isso, forte. Nós desconsideramos. A Bíblia diz que nós calcamos os pés o sangue do Filho de Deus. Meu Deus. Quando nós não damos a verdadeira ênfase a isso. Ou seja, nós estamos desconsiderando o poder que há no Calvário. Nós estamos desconsiderando que Jesus, ele suou gotas de sangue lá no jardim do Getsemane por causa da angústia, irmã Tainê. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é fundamental, querido participante aqui do programa. Quando Jesus estava no jardim de Getsemane, naquele estado de angústia incomum, sobrenatural, ele suava gotas de sangue, e o único que registra isso é o Lucas, que era médico, registra então o fenômeno da hematidrose. Jesus não estava suando gotas de sangue num estado de angústia, né, fora do comum, porque ele estava com medo da cruz. Não. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, a gente não vê o sofrimento de Pedro. Se nós formos comprar ali na Ramo da Videira os mártires do Coliseu, nós não vamos ver, eles iam sorrindo, irmã Tainê, eles iam glorificando para a cruz. Jesus não estava suando gotas de sangue, não estava ali dizendo para o Pai, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Não seja, porém, feita a minha vontade, mas a tua. Jesus não estava dizendo para o Pai que não queria ir para a cruz. Jesus estava pedindo que o cálice, e se nós formos olhar, Salmo 75, 8, Jeremias 25, 12, nós vamos encontrar que cálice era esse. Que cálice era esse? O cálice da ira de Deus, que era para o pecador, que era para o ímpio. Aleluia! Era para aquele que havia errado diante de Deus e não havia se perdoado, que não havia recebido o perdão de Deus. Era o cálice da ira de Deus, que era para a humanidade ímpia, para mim, para ti, para nós que estamos aqui ouvindo e assistindo esse programa. Jesus estava dizendo que ele estava receoso de tomar o cálice da ira de Deus, que era para o pecador. Porque na cruz, nós vamos ver que Jesus, ao clamar, antes de expirar, de falecer, ele chama Deus de Deus, não chama de Pai. Ele diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Veja que Deus, ele abandonou a paternidade divina para assumir a posição de juiz sobre seu filho. Ele julgou os meus pecados, Aleluia. os pecados da humanidade no seu próprio filho. Aleluia. E aí, quando eu não me perdoo, quando eu digo, não, eu não mereço esse perdão, não, o que eu fiz é imperdoável, nós estamos desconsiderando o sofrimento do nosso Senhor naquela cruz. Aleluia. Nós estamos dizendo que não havia valor no ato de se crucificar por nós, de se tornar maldito no madeiro, de tomar o cálice da ira de Deus, que era para mim, que era para você. Nós estamos desconsiderando e calcando os pés no sangue do Filho de Deus. Meu Deus. Então nós precisamos nos perdoar. Nós precisamos abrir mão da nossa soberba, irmã Tainê, do nosso orgulho de dizer que nós não podemos ser perdoados. Nós estamos criando uma barreira diante de Deus. Criando uma barreira diante de Deus para nós sermos perdoados. Glória a Jesus, que tremendo isso, né? Irmão Jonathan, nós tivemos uma consagração geral com o evangelismo no sábado, né? Lá na área Bom Jesus. E lá nós combinamos que, faltando 10 minutos para encerrar o programa, nós faríamos a leitura do chat e poderíamos orar com os nossos ouvintes, né? Então, agora faltam 11 minutos. E no final, irmã Valquíria, no final, ao invés de tu colocar a thumb,
Nós vamos deixar as contas do Ombro Amigo Restaurando Vidas na tela para você que quiser contribuir com o trabalho do Ombro Amigo Restaurando Vidas. E por que eu cortei o assunto assim? Para você ficar com o gostinho de quero mais. Não sei se o irmão Jonathan puder voltar na segunda-feira que vem. Né? Não sei se o irmão pode voltar na segunda-feira que vem. Já fica o convite aí para termos aí a parte 2. Amém. Então, do Você Já Se Perdoou. Amém. Podemos deixar para semana que vem nós falarmos sobre as consequências, os prejuízos na saúde. E tem, né? Né? Muitos existem, né, doenças, patologias que se desenvolvem por causa, né, da falta de perdão. Então, existem diversos transtornos, né, doenças psicossomáticas por causa da falta, né, de liberar esse perdão. Inclusive, eu conheço bastante gente, né? E uma pessoa com quem a gente estava ajudando ali, uma irmã, ela tinha traído o esposo. E aí o esposo aceitou ela de volta. Só que eles não conseguiam se acertar porque ela não conseguia se perdoar. Isso é uma coisa que acontece também. E isso é terrível, terrível, terrível. E aí ficava aquela luta, aquela guerra, e mesmo ele orando, jejuando, ela não conseguia se perdoar. E quando eu conversei com ela, eu disse, irmã, mas Jesus já pagou o preço. Ela dizia assim, não, Tairê, mas eu não mereço, Tairê, eu não mereço. Olha só o que eu fiz com a minha família. Pô, tua família tá reclamando do quê? Sim. Porque são situações que nós podemos abordar também Com certeza. na Podemos, semana sim, que vem, né? Claro. E assim, interessante aqui é uma frase da irmã Berenice. A Berenice, ela A irmã Berenice é uma diz bênção que de uma Deus, vez ela né? leu uma frase que dizia, perdoar é dar direito do outro ser feliz. Né? Então, vamos adaptar essa frase para o nosso programa de hoje. Perdoar é dar o direito a si mesmo de ser feliz. De Se viver o auto-perdoar. projeto de Deus, né? Quando a gente se auto-perdoa, a gente está dando para nós mesmos o direito de sermos felizes. Essa irmã, ela se culpava tanto pelo erro dela que ela não conseguia ser feliz com o esposo dela. Claro. Não conseguia continuar. Para quem a nós vida. estamos aí com 59 pessoas, né, ouvindo-se, uma coisa que é interessante a gente pode fazer, irmã Tainê, se daqui a pouco alguém, tá, que está aí assistindo ou conhece uma pessoa que vive essa situação, a gente pode fazer aqui um estudo de caso semana que vem. Claro. Então, por exemplo, a pessoa não precisa se identificar, pode ser anônimo, manda um WhatsApp, manda um e-mail. Pode mandar para mim, eu vou mandar aqui. Vou A deixar o pessoa meu não precisa se identificar, mas a gente faz um estudo de caso, né, de uma ou duas pessoas, essa é uma possibilidade que nós temos, e nós auxiliarmos aqui, né, ao vivo, alguém que tenha uma necessidade quanto a isso, Sem citar o nome da pessoa, sem citar né? o nome, né, anonimamente. Então, se alguém quiser, né, entender essa situação, trazer coisas que está sentindo, para a gente poder fazer um estudo de caso, claro que não vai ser um estudo de caso amplo, né, sem muitos aspectos diagnósticos, mas Sim. a gente vai poder abordar esse assunto com maior especificidade, eu creio que vai ser benção. Então, abrimos essa oportunidade. Tá, eu deixei meu telefone aqui no chat, você pode aí 98, mandar só o WhatsApp, tá? Não adianta ligar, porque eu não atendo. Não atendo ligações. Então, pode mandar um WhatsApp 984-785-948, tá? Aqui a irmã Denise, ela botou irmão. Então, o suicídio é uma autopunição, pode vir da falta de se perdoar. Pode sim, com certeza, irmã Denise. É uma maneira da pessoa se punir, Existem alguns fatores, né? claro. O suicídio pode estar relacionado com o desejo da pessoa acabar com o seu sofrimento, né? E pode ser por diversos outros sofrimentos psíquicos, mas há sim uma correlação com a culpa e o suicídio. Né? Então, isso é um outro tema. Então, irmã Mas Denise, nós pode, podemos né, falar sobre pode isso. ser o motivo. Suicidar pode estar relacionado à culpa, mas não isoladamente. Tá? Então, são vários fatores que levam a suicídio, tentativa de suicídio, ideação suicida, né? Mas a culpa pode ser considerada uma delas. Amém. Nós vamos orar agora, pedir para o pastor Jonathan, né? Amém. Glória a Jesus, nosso querido irmão Jonathan, fazer essa oração e abençoar as pessoas que estão ouvindo. E não esqueça de compartilhar esse link.
Se você se identificou, conhece alguém que passa por isso, compartilhe o link, é muito importante. Você pode estar salvando uma alma, né? Com certeza. Imagina só, a pessoa não consegue se perdoar. Pode estar ajudando uma pessoa a mudar de vida. Não é porque a gente não ganha nada, né? Não, com certeza. Paga a gasolina do teu bolso, né? É. Trabalho totalmente voluntário. Nem oferta para gasolina tem. Nem né? oferta para gasolina tem, Estamos né? aqui com amor, por amor mesmo, né? Que a gente sabe da importância, né, desses programas e deste trabalho que é desenvolvido, né, pelo Ombro Amigo. Então, nós fazemos porque amamos mesmo. Então, assim, ó, ninguém tá ganhando nada. Que o canal também, ele não é monetizado. Então, assim, ninguém vai ganhar nada com você compartilhando este link. É. Quem vai ganhar é você. É, exatamente. Quem vai ganhar, porque daí, naquele dia, isso é uma coisa que eu gravo bastante, naquele dia, tu já pensou chegar lá, irmão Jonathan, e assim, não, esse daqui tá aqui, porque ele recebeu um link que tu mandou, e Deus mudou a vida daquela pessoa e aquela pessoa conseguiu ser salva. Exatamente. O Né? tempo tá acabando, mas eu lembro de um dia, quando eu era funcionário aqui da sede, nós estávamos no devocional, o pastor Silvio, ele trouxe uma observação que me marcou, sabe? Ele disse assim, que ele referenciando então o texto bíblico que Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. E ele disse assim, Jesus não tinha uma ferramenta que poderia enviar uma mensagem aqui do Brasil lá para a África. Então, nós temos hoje o poder de ganhar uma alma, porque, né, a tecnologia ela veio para prejudicar as relações, ela veio para destruir, né, os relacionamentos interpessoais, a família, casamentos, a juventude, veio. Mas nós podemos usá-la em favor do evangelho. E aí ele disse assim, então nós temos o que Jesus não tinha lá naquela época, que é o poder de fazer missão da onde nós estamos. Então você tem o poder de fazer missão, de cumprir a obra de Deus na sua vida, sem precisar nem sair do seu lar hoje. Hoje, né? Isso não é regra, mas é uma possibilidade que nós temos. Exatamente. Então, irmã Valquíria, quando for encerrar, irmã, deixa na tela aí as contas bancárias do Ombro Amigo Restaurando Vidas. Você que quiser contribuir com este trabalho, nós temos um centro de recuperação para construir, né? E na quarta-feira, no programa das 18h30, se Deus permitir, nós vamos trazer fotos do terreno, inclusive uma imagem aérea do nosso terreno. Oh, glória. Glória a Jesus, aleluia. Então, o irmão pode orar, por favor. É que assim, o irmão Jonathan trabalhava aqui com a gente, né? Sim. Então, é meio estranho chamar de pastor, mas... Não, mas eu sou pastor lá na congregação. Aqui eu sou o irmão Jonathan. Nosso querido irmão Jonathan, Amém. glória a Jesus. Pode orar então, irmão Amém. Jonathan, por favor. Jesus, em tua presença, nós te glorificamos, nós te bendizemos. Nós oramos pela vida daqueles que estão aqui, Senhor, online, assistindo esse programa. Oramos por aqueles que não estão aqui, Senhor, mas também precisam deste genuíno perdão a si mesmo, que precisam se auto-perdoar, parar, Senhor, de sofrer com a culpa. Que o Senhor os ajude, Senhor, famílias que estão hoje sofrendo e mergulhadas, Senhor, no pecado, porque não conseguem olhar para o perdão que vem de Ti, ó Deus. Nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua palavra, nós cremos, Senhor, que Tu és poderoso para hoje acessar esse coração que está, Senhor, endurecido. Esse coração, meu Deus, que por meio daquilo que foi falado aqui se quebrantou, mas ainda não tomou uma decisão, Pai, que por meio do Teu Espírito o Senhor venha realizar milagres. E que semana que vem nós possamos estar aqui novamente, Senhor, inclusive testemunhando de pessoas que viveram, Senhor, esta libertação, que deram, Senhor, a si mesmas o direito de serem felizes e perdoando. Pai, glorifica o Teu nome. Amém. Glória a Jesus. Que coisa tremenda. A gente sente a presença de Deus aqui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, conforme o irmão Jonathan falou aqui, você que, quem sabe, passa por isso ou conhece alguém que passa por isso, pode entrar em contato conosco, passa ali o número do WhatsApp, pede para a pessoa mandar a questão ou alguma pergunta que queira fazer. Não precisa se identificar, né? Não. Assim, não, nós não vamos citar o teu nome, Com fica certeza. tranquilo. E semana que vem eu já vou ser
oficialmente psicólogo, Oficialmente psicólogo, olha só. Então, daí eu posso realmente, né? Tenho aptidão para isso. Glória a Jesus. Formalmente. Hoje ele não trouxe a esposa e as filhas, né? Estão lá no carro, elas estão sempre Estão comigo. lá no coisa mais Elas estão querida. sempre comigo. Eu não... Por que não trouxe junto aqui? Porque o convite foi, né, específico, então a gente não quis desobedecer. Mas elas estão aí comigo. Glória a Jesus, as nossas irmãzinhas, Amém. né? Uhum. Elas participaram de um programa aqui, o Restauração, trazendo um testemunho lindo, né? Foi lindo. Foi lindo, foi tremendo. Deus é bom. Então, nós temos aí mais um minuto. Vamos encerrar essa programação. Agradecer a tua disponibilidade, né? Porque não é fácil. Amém. Só a misericórdia de Deus, né, irmão Jonathan? É só ela. Só a É misericórdia a causa de não Deus. sermos consumidos. Glória a Jesus. E na segunda-feira que vem, então, às 18 horas e 30 minutos, permitindo Deus, estaremos aqui. E quarta-feira, às 8 horas da manhã, tem programa também do Ombro Amigo Restaurando Vidas, e às 18 horas e 30 também. Então, você não pode perder. Não esqueça de compartilhar e de deixar o seu like. É muito importante o like também, porque daí o próprio YouTube recomenda a programação para os outros ouvintes. Então, vamos encerrar, irmão Jonathan. Vamos encerrar, então, com paz, oração e união. Deus abençoe. Amém. Aleluia. Do teu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é a verdade, é o caminho.